Meus irmãos, vamos abrir o livro de Deus e estaremos meditando na palavra do Senhor uma vez mais. Inicialmente estaremos começando lendo uma passagem no Evangelho do nosso Salvador. O Evangelho verdadeiro só existe um, o Evangelho de Cristo, escrito por 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Existem outros evangelhos? Sim, existem outros. Mas não são evangelhos verdadeiros. Porque verdadeiro é só este, de Cristo. Existe evangelho segundo Kardec. Existe evangelho segundo há várias denominações religiosas. Existem evangelhos criados por homens como estatutos, regras e assim por diante. Mas verdadeiro existe esse que está aqui na minha mão e nas suas mãos nós temos esse privilégio. Nós estaremos fazendo essa leitura em Marcos 7. Quero que tu dobre a tua atenção. Porque no culto como hoje, onde estaremos renovando a nossa aliança com o nosso Salvador, nós precisamos relembrar do compromisso nosso desta obra missionária, desta congregação que faz parte da única igreja verdadeira no mundo, composta por homens e mulheres, moços e moças, pecadores, porém arrependidos e restaurados com Deus em Cristo. E esta igreja verdadeira, que é a noiva de Cristo, que um dia será arrebatada, está espalhada por vários lugares no mundo. Esta igreja não é parte do sistema religioso que ensina as pessoas a chamar o templo, a chamar a denominação de igreja. Essa igreja, nós somos uma congregação que, como pessoas reconciliadas com Deus em Cristo, nos tornamos parte da igreja. A igreja não é parede. A igreja não é uma placa. A igreja não tem dono humanamente falando. Alguns líderes religiosos, seja padre, pastor, até apóstolos, que estão usando esse título por sua conta e risco, alguns têm dito assim: a minha igreja. É engano, porque só um pagou o preço no Calvário para ser o dono da igreja. O nome dele é Yeshua HaMashiach, que nos foi apresentado como Jesus o Messias, o Salvador do mundo. Só ele pode dizer: eu sou o dono da igreja, a igreja é minha. Só ele. Nós, como pastores, somos trabalhadores da causa do Evangelho. Está escrito no livro de Deus que ele deu pastores para a igreja. Então é pastores para trabalhar em prol do rebanho. O rebanho não é meu, o rebanho não é de nenhum pastor. O rebanho é do nosso Salvador, que comprou a minha vida e a sua vida com alto preço, preço de sangue. Por isso que tu tem esse valor tão grande, tão valioso, tão grandioso, que o autor que escreveu um dos evangelhos, que está registrado em João 3,16, ele não ousou, na dúvida, na possibilidade de errar, ele não pôs uma palavra para falar o tamanho do amor de Deus e do preço que nós custamos. Minha vida é a tua vida. E ele escreveu em João 3,16, Deus amou o mundo nesse contexto é pessoas, gente. Deus te amou tanto, nos amou tanto. O amor foi de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, estaremos, a partir desse momento, relembrando o que a gente vem ensinando aqui, meditando, de maneiras parciais. Hoje nós vamos fazer um resumo e relembrar do que nós devemos cuidar na nossa vida, que nós devemos ensinar e ajudar uns aos outros nessa caminhada. Então nós vamos aprender o que é pecado e o que contamina a nossa vida, de acordo com a palavra.
não de acordo com achômetro humano. O que é achômetro humano, pastor Lindomar? É uma pessoa, seja um irmão, uma irmã, ou pastor, seja quem for, pegar o livro de Deus e pegar um versículo isolado e começar a colocar a sua opinião própria, mesclando e querer fazer em cima disso uma doutrina para ensinar o povo. Isso não é correto. Alguns chegam, mas eu não acho assim, eu não concordo assim. Então saiba que o Deus que nós servimos é vivo, verdadeiro, ele não morreu e ficou morto, ele ressuscitou no terceiro dia, está à direita do Pai, zela por mim, por ti, enviou o Espírito Santo, que nos ajuda no dia a dia, e ele é todo poderoso. Não é ele que segue a nossa opinião, somos nós que seguimos a opinião dele. Um Deus que segue a opinião humana, então Deus com D minúsculo. Isso não é Deus, é Deusete. É um Deusinho com D minúsculo. Agora o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, ele é soberano. Ele sabe o que é melhor para a minha vida, para a sua vida. Ele deixou o manual de Deus aqui para nós, para nossas mãos. E eu gosto sempre de lembrar de um exemplo que vale para todos nós. Nosso irmão Ronaldo, até pouco tempo, tinha um carro. E ele nos contou que houve um problema no carro que a maioria dos entendidos da área que ele procurou não conseguia achar. Até que um dia ele achou um moço que tinha um apelido, e o apelido era o nome dele mais a marca do carro. De tão entendido que ele era sobre o veículo. O irmão Ronaldo foi lá e de uma vez ele conseguiu achar o problema e resolver o problema. Como é que nós podemos aplicar isso para a nossa vida? Aquele mecânico tão entendido que resolveu o problema do irmão Ronaldo, ele sabia muito sobre a marca daquele veículo. Porém, existia um que sabia e sabe ainda mais que ele. É o engenheiro que projetou o carro, que fez o carro desde o primeiro projeto, o primeiro parafuso e assim por diante. O que projetou e realizou e pôs aquele carro para rodar nas ruas. Assim é Deus na minha vida e na sua vida. Aleluia. Ninguém sabe mais sobre a minha vida e a sua vida do que Deus. Os psicólogos podem nos ajudar? Sim. Os psiquiatras, psicanalistas, os professores podem nos ajudar? Sim. Os médicos podem nos ajudar? Sim. O pastor pode nos ajudar, um amigo, uma irmã, a missionária, um irmão, um companheiro pode nos ajudar? Sim. Mas ninguém pode nos ajudar mais do que aquele que nos fez, que fez a minha vida e a sua vida. E ele deixou aqui, um manual. O engenheiro que fez o carro fez um manual. Quando você compra o carro zero, vem um manual te ensinando tudo que tu deve fazer e não deve fazer para ser bem sucedido com o seu veículo. E Deus deixou aqui, o livro de Deus, mais conhecido como Bíblia Sagrada. Aqui dentro contém a palavra de Deus. E todos os ensinamentos que um ser humano, seja homem, mulher, moço, moça, solteira, que está pensando em casar, quem já casou, quem está com um projeto de vida, quem está sonhando, quem já realizou e quer perseverar, tudo que nós precisamos, em todas as áreas da vida que está aqui. Deus deixou para nós. Bem-aventurado todos aqueles e aquelas que andam segundo os conselhos que aqui estão registrados para a nossa vida. E o melhor, o caminho para a salvação está aqui na pessoa bendita de Cristo. Louvado seja o nome dele. Então, Marcos 7, nós vamos aprender a partir do versículo de número 14. Marcos 7, a partir do versículo 14, nós vamos aprender o que contamina o ser humano. Parte do que é pecado nós vamos descobrir aqui, e depois nós vamos descobrir em outras passagens, nós vamos descobrir o restante desses problemas que são pecados, que nós devemos evitar porque nos separa de Deus. Então isso precisa estar na minha mente, na sua mente. Isso precisa ser ensinado para os nossos filhos. Isso precisa estar na tábua do nosso coração. E todas as pessoas que nós pudermos ajudar a conhecer e saber, nós devemos passar adiante. Porque isso fará toda a diferença para a minha e para a sua vida.
E aprendendo isso, nós vamos saber também o que não é pecado e foi inventado pelo sistema religioso. Então nós vamos estar cada dia mais livres e libertos, tranquilos, porque a partir do momento que nós temos certeza do que é pecado, automaticamente nós sabemos o que não é pecado. Sabendo daquilo que nos separa de Deus, automaticamente nós vamos saber do que não separa. Nós vamos saber o que separa e que une. Bendito seja o nome do Senhor. Então está escrito assim em Marcos 7, a partir do versículo 14. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me, vós todos, e compreendei. Nada há de fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca dessa parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Um esclarecimento aqui. Quando aqui fala homem, no contexto todo, vamos perceber que não está falando de homem só no sentido do sexo masculino. Homem aqui, nesse contexto, está falando do ser humano, da humanidade, todas as pessoas. Versículo 19. Porque tudo que entra de fora não pode contaminar. O final é do 18. 19. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, ou que sai do ser humano, isso contamina o homem, ou contamina o ser humano. Porque do interior do coração dos homens, dos seres humanos, sai. Ele vai começar agora a falar o que contamina. O que é pecado aqui nesse sentido? Ele vai começar a falar agora, aqui no 21, versículo 21, na parte B. Porque de dentro do ser humano saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem, contamina o ser humano. Então note bem que quem está falando aqui não é um ser humano qualquer. Quem está falando aqui não é o pastor Lindomar, que é humano, limitado, tem fragilidades como tu. Eu também tenho as limitações que são sujeitas às condições humanas igual tu. Sou formado dessa tricotomia, corpo, alma e espírito. Corpo já se percebe a função. No seu cérebro, a gente dá uma ordem. No pensamento diz vai, obedece e vai. Volta e volta. E assim por diante. Função do corpo. Função da alma. A sede das emoções. A gente fica alegre, eufórico. O menino em saco de doce, maravilha. Quem já viu o irmão Vitor, entre outras crianças, quando você dá um pirulito, você dá um doce, você vê a felicidade, a alegria, expressa na emoção, está na alma. A gente fica triste, chora, fica cabisbaixo. Acontece com todo ser humano. Existe uma área na minha vida e na sua vida que é a área do espírito, que é a parte espiritual. Essa, a medicina não pode ajudar, os psicólogos não podem ajudar, os psicanalistas não podem ajudar. Ninguém pode ajudar a solucionar os problemas quando é nessa área espiritual. Como pode ser resolvido? Através do manual de Deus. A palavra de Deus contida aqui. O livro dele, chamado Bíblia Sagrada, reuniões de livros, biblioteca. Aqui tem um ensinamento que nos dá, que nos põe em comunhão com ele, através da fé,
através da nossa confissão pública, com a voz, com a declaração, e isso arruma a nossa vida espiritual. Como só assim o ser humano, o homem, a mulher, a moça, o moço, pode estar completo e estar bem para continuar seguindo em frente a sua caminhada, seus sonhos, seus projetos e assim por diante. Então, note, quem está falando aqui é o próprio Salvador. É alguém que, além de ter todo o poder para fazer e realizar na minha e na sua vida, ele veio aqui, encarnou-se, ele habitou aqui entre nós e ele sentiu todas as emoções que nós sentimos. Ele passou por situações adversas na vida, então ele tem autoridade, toda autoridade, conhecimento de causa, para falar e ensinar acerca da vida do ser humano. Então ele está ensinando. Então vamos perceber aqui o que nós sempre vamos continuar pregando, anunciando, e é a regra de fé para nós, para a igreja missionária, para todos os homens de Deus, mulheres de Deus que estão aqui e que estão no mundo afora, devem pregar e ensinar. Aqui está o ensinamento. O que contamina? O que é pecado? Se puder, marque aí na sua Bíblia, no Evangelho, está contigo se não tiver marcado. Marque. Se precisar de uma caneta, tem aqui, pode pegar, pode usar. Porque ter esse conhecimento, meus irmãos, amados e preciosos de Cristo, vai fazer toda a diferença para a sua vida, para a vida da sua família, pessoas que tu ama. Porque há muitos mitos, há muitos dogmas que ao longo dos anos vão colocando na nossa cabeça, e tem pessoas que sofrem por isso. Tem pessoas que às vezes estão caminhando junto de nós, e aí eu falo no sentido geral, não só os que estão aqui nessa noite, mas no geral, o chamado povo de Deus, crentes, evangélicos, como o mundo olha para nós e nos identifica dessa maneira. Eles não sabem a diferença entre crente, cristão, religioso, evangélico e assim por diante. Mas note bem que essa certeza, como fez um diferencial, foi um divisor de águas na minha vida, vai fazer muita diferença na sua também. Porque quando tira a dúvida, a nossa vida muda. Dúvida não é de Deus. Dúvida faz a gente sofrer. Dúvida faz a gente ficar inseguro. E a gente fica titubeando, um pé aqui, um pé ali, sem uma decisão e determinação. Então vamos lá. Repetindo aí a partir do versículo 21 da parte B. Vá guardando na sua mente. Então é isso que nós vamos estar pregando, vivendo, lutando para viver, longe, fugindo dessas coisas e ensinando. Fora desse ensinamento, e o que nós vamos ver a seguir, nós não temos que preocupar. Mesmo que alguém fale sobre isso perto de ti, mesmo que alguém queira te julgar, mesmo que alguém queira colocar algum fardo, algum julgo em cima de tu, mesmo que alguém queira te condenar ou jogar algo na sua face, não aceite, não receba palavras que sejam contrárias ao ensinamento do que está na Escritura, na Nova Aliança, como aqui estamos vendo e vamos continuar vendo. A nossa vivência com Cristo é segundo está escrito no Evangelho e a Nova Aliança, Novo Testamento. Essa é a regra de Deus para nós que fomos alcançados através de Cristo. Nós somos considerados o povo gentio. Nós somos seres humanos que não somos filhos de Abraão genealogicamente, biologicamente. Então nós somos alcançados depois da Nova Aliança, em Cristo. Então vamos lá. O que contamina o homem? O que é pecado? O que nós precisamos fugir, ensinar as pessoas? O que nós precisamos evitar? Versículo 21, a partir da parte B, aí, do meio do versículo adiante. Os maus pensamentos. O que é isso, pastor? Sabe aqueles maus pensamentos que às vezes passam na nossa mente? Qualquer um. Não adianta nenhum inclinar o nariz. Eu estou santando. Eu estou podendo. Sou santona. Eu estou por cima. Aqui comigo não. Até o suor é santo. Você precisa ver, está derramando óleo. Aqui é canelinha de fogo. Nada disso. Não tem essa história, não. Todos nós somos sujeitos a limitações. Todos. Agora, quando o mau pensamento vir, antes de se tornar realidade, tem 3 etapas. Note bem. O mau pensamento pode vir na minha mente e vem. Pode passar na sua e tal. O que ele vai fazer
ele crescer e tomar forma para ser realizado? Se ele for alimentado. Se ele for alimentado, aquilo vai começar a crescer e tu já começa a desenhar o filme. Muito bem, agora eu vou fazer assim, e eu vou dizer isso, dizer aquilo e tal, e eu vou por aqui, e já vai planejando tudo como é que vai acontecer. O segundo passo, tu começa a agir para aquele mau pensamento tomar forma e ser acontecido. Terceira etapa, aí onde acontece o pecado na prática. Tu deixa nascer aquele mau pensamento e realizar, colocá-lo na prática. Quais são os maus pensamentos? Tudo que não confere com o que está escrito no plano de Deus, no projeto de Deus aqui, são maus pensamentos. E aqui ele vai nos explicar. Os maus pensamentos. Aí ele vai dizendo um por um. O primeiro, que nasce desses maus pensamentos e depois toma forma. Adultérios. O que é adultério? Adultério é quando uma pessoa se casa e seja o homem ou a mulher tem um relacionamento íntimo, tem um relacionamento com a outra pessoa que não é o seu cônjuge. Então isso caracteriza o adultério. Devemos fugir disso, porque isso é pecado. Aqui está dizendo, separa a pessoa de Deus, separa, quebra a comunhão. Outro ponto que separa, nós estamos aí no versículo 21, aí na parte final. As prostituições e os homicídios. Homicídios dispensa comentários. Homicídio, alguém que planeja matar alguém, executa. Ele planeja, ele mata. É algo planejado. Outra questão que devemos fugir. Prostituições. Prostituições, aqui nesse sentido, a gente percebe em alguns lugares que a gente passa na cidade, e não vou entrar no mérito da questão, porque nós não sabemos, dentre aquelas pessoas que estão vivendo na prostituição, o que as levou para aquela vida. Então existe gays, lésbicas, homens, mulheres, heterossexuais, existe todo o segmento do ser humano em vários lugares da cidade que a gente percebe eles ali, entre aspas, fazendo o seu ofício, que eles chamam de trabalho. Então, observe bem, que a prostituição não é a mesma coisa que adultério. A prostituição não é a mesma coisa do que fornicação, fornicário. Não é a mesma coisa. Vai entendendo e tendo isso claro na sua mente, que isso vai te ajudar e vai ajudar a ajudar outras pessoas. A prostituição é o ato sexual, o ato íntimo, quando é por moeda, quando há pagamento. Isso é a prostituição. Como eu disse a princípio, não vou entrar no mérito porque não há tempo, mas independente do motivo que leva a pessoa para essa vida, a nossa missão é, na medida do possível, amar essas pessoas, ajudá-las a perceberem que esse, entre aspas, trabalho não tem aprovação de Deus. Tudo que pudermos fazer para ajudá-las a sair desse tipo de atividade e virem para o Evangelho de Cristo, ser reconciliados com Deus em Cristo e seguir com um outro tipo de trabalho, será uma bênção para essas pessoas. Então aprendemos a prostituição, que não é o mesmo que adultério. Adultério, o ato íntimo, o ato sexual entre um homem ou uma mulher que se casaram e têm um relacionamento íntimo fora do casamento. Isso é adultério. Prostituição, quando há esse ato íntimo por dinheiro, por algum tipo de pagamento financeiro, prostituição. Junto com isso, muita gente mistura com os fornicários. Nós vamos chegar na segunda parte desse estudo. Nós vamos aprender também o que é o fornicário. Seguindo aí adiante, o que mais é pecado? O que mais devemos nos afastar e ensinar o máximo de pessoas que puderem a evitar. Versículo 22. Estamos lendo Evangelho do Nosso Salvador,
escrito por Marcos, capítulo 7, estamos lendo agora o versículo 22. Aí está dizendo, os furtos também devem ser evitados. Quem fazia antes de conhecer o Evangelho, não faça mais. Furto é roubo. Tirar o alheio. A avareza. O que é avareza? Que também é pecado. Que também separa, contamina o ser humano, separa da comunhão com Deus. A avareza é quando alguém está batalhando para conseguir alguma coisa para a sua vida, seja o veículo, seja o seu rancho próprio para sair do aluguel, seja qualquer coisa da vida secular. E eu, mesmo que eu já tenha conseguido, eu não quero que o meu irmão, que a minha irmã, que o meu vizinho, que o meu parente, que o meu conhecido tenha. Eu quero só para mim. Isso é avareza. Eu quero só para mim. Eu não quero que o outro tenha. Se eu puder, eu tiro do rumo, atrapalho a caminhada dele. Avareza. O coração preso nos bens materiais, nas coisas aqui. Devemos evitar também. E uma prova de que a pessoa foi liberta desse mal chamado avareza é quando a pessoa, sempre que puder, ajuda a outra pessoa a também conseguir. Passa a informação, passa as dicas. Eu consegui, foi assim, eu consegui assim. E ajuda, dá umas dicas. E, é claro, não coloca pedras no caminho da pessoa. Porque quando alguém não põe pedras no nosso caminho, não semeia espinhos no nosso caminho, já está ajudando. Às vezes a gente não pode ajudar de uma maneira prática, direta. Mas só se a pessoa não colocar embaraço no nosso caminho, não encher o nosso caminho de buraco, não encher de atoleiro, não atrapalhar a nossa caminhada, já está ajudando. Já vai facilitar a nossa caminhada. É alguém que, quando tu encontra com ele, com ela, quando abre a boca, e um servo de Deus sabe disso, vai sair do seu coração algo da palavra de Deus. Por quê? A boca fala do que o coração está cheio. Não adianta tu ir conversar com uma pessoa que o coração está cheio de engano, cheio de religião, cheio de hipocrisia, cheio de murmurações. Ao conversar com essa pessoa, automaticamente vai sair isso. Porque lá dentro está cheio disso. E não dá para evitar e negar, porque quando abre a boca, sai e está cheio. Agora, quem está renovado em Cristo, animado na sua palavra, com bom ânimo, meditando na sua palavra, buscando, falando com Deus, Senhor, me ajuda a cada dia, me lapida, faça como um vaso, eu sou um vaso nas suas mãos, Senhor, eu leio, vai trabalhando na minha vida, vai consertando, vai edificando, vai restaurando. Essa pessoa, tu percebe na vida dele, na vida dela, a mudança a cada mês, a cada ano, o convívio da gente, dia a dia, você vai percebendo a melhora. Porque quanto mais se enche da palavra de Deus, quanto mais se enche do Evangelho, quanto mais se enche do que é de Deus, tudo o que não é vai saindo. Porque não tem jeito de ficar no mesmo espaço. Imagina a minha vida e a sua vida antes de conhecer o Evangelho, antes de conhecer a nova aliança. Isso está escrito que a gente vive em trevas. Pense como é que é a treva. Eu gostaria de pedir, por favor, irmão Bruno, chegue aí no interruptor, por favor, e apague a luz para mim, por favor. Os irmãos vão observar claramente como era a nossa vida antes. Veja que está escuro. Assim era a minha vida e a sua vida antes do Evangelho. Quando o Evangelho chega, diz que é luz do mundo. Viu a diferença automática? A luz, muito obrigado, meu irmão. A luz chegou, as trevas teve que sair. Não tem jeito de ficar luz e treva junto. Não dá. Então, quando o Evangelho vai entrando na minha vida e na sua vida, tudo que é de engano, hipocrisia, religião, maldição, tudo que é de murmuração, tudo que é de engano, adultério, furtos, maus pensamentos, inveja, avareza, idolatria, vai saindo, vai sendo jogado fora. E automaticamente, como está em Apocalipse 3, versículo 20, ele bate a porta. Quem abre, ele entra. E aonde Jesus mora, já pensou como é que é esse ambiente?
Imagine como é que é o lugar que o rei dos reis mora, o médico dos médicos mora, aquele que é o psicólogo dos psicólogos, aquele que mais entende casamento, aquele que mais entende filhos e filha, aquele que mais entende vida de moça e de rapaz, aquele que mais entende do caminho do proceder para conseguir um bom casamento, um casamento de sucesso, uma pessoa que tem a mesma visão, a mesma caminhada. Ele é o que mais entende. Ele é que mais entende de vida espiritual. Ele é que mais entende da sua dor, da sua luta, da sua dificuldade. Ele é o que tem a resposta. Ele tem as 3 chaves que todo ser humano precisa um dia da vida. Ele tem a chave da morte. Ele tem, está na mão dele. Esse chaveiro só ele que tem, está em Apocalipse. Ele tem a chave da morte. Ele tem também a chave do inferno. O cara que vai ser lançado no inferno, que pensa que vai ser o chefe lá, não vai não e não é, porque ele não tem nem a chave da casa dele. A chave da casa dele está com o meu e com o seu Senhor. Ele é inquilino. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E ele tem uma terceira chave. A chave que abre e ninguém fecha. E a chave que fecha e ninguém abre. Aleluia. Por isso que a porta que ele abre na minha vida e na sua vida ninguém pode fechar. Nem um invejoso vai fechar. Nem um murmurador, nem um olhudo, zoião, olho coruja, que inveja a sua vida, inveja seus projetos, seus sonhos. Não vai adiantar não. Vai ficar só com o zoião mesmo de longe. Porque a tua vida, a minha vida e todos que estão espalhados por esse mundo afora, servos de Deus, sinceros, verdadeiros, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, nenhuma maldição, mal olhada, inveja vai prevalecer. Pode lançar o quanto quiser. Vai lançar e voltar tudo para si. É assim que está escrito. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Avançando. A avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Vamos aqui esmiuçar, esclarecer 2 pontos aqui. Que inveja? Que inveja na prática? Inveja, diferente da avareza, é aquele que quer ter sozinho, quer tudo para ele, e não quer que o outro conquista. A inveja é algo terrível e, segundo os entendidos, dos estudos acerca do ser humano, diz que a única coisa que a maioria das pessoas, a maioria de nós seres humanos tem dificuldade de admitir é que é invejoso. Uma pessoa invejosa é difícil de admitir. Sabe por quê? A inveja se caracteriza na pessoa que está alimentando esse sentimento, que é pecado, inveja, ele entristece com a vitória da sua vida. O invejoso não sente bem com a sua vitória. O invejoso não sente bem se conquistar algo. O invejoso quer sair do aluguel, mas não quer que a outra pessoa saia. O invejoso, quando tu consegue alguma coisa na sua vida, pode ser desde a mais simples, da mais importante, ele... eu não estou gostando, não. Às vezes é uma pessoa até que chorou contigo. Preste muita atenção, eu já vi isso, ninguém me contou. Eu vi isso acontecer. Às vezes a pessoa é até aquela que chorou contigo um dia, porque te viu por baixo, te viu sofrendo, te viu numa deprê, que qualquer um de nós é possível passar, fundo do poço, aí chorou contigo. Quando tu busca a Deus, e Deus vai agindo, levanta alguém para te ajudar, e tu começa a sair daquela deprê, levantar a cabeça, e dizer, quer saber de uma coisa? A vida continua, vamos para frente. Quem vive de passado é museu. Quem olha só com o retrovisor não avança. Que restaura e levanta e alegre. Bola para frente, maravilha. Aquela pessoa que às vezes está chorando contigo, aí faz biquinho. Não quero não. Eu fulano agora, o irmão fulano, a irmã fulano, a vitória chegou, a bênção chegou para ele, para ela. O negócio aconteceu, rapaz. Não deu certo no primeiro relacionamento, mas agora vai dar certo no segundo. E depois tem jeito, maravilha, vamos lá. O fulano está restaurado, teve uma queda, uma crise, pode acontecer com qualquer um. Quem diz que não cai, que não é mentiroso, está escrito. Quem diz que é muito santão, enfia o nariz com o espírito pavão, eu estou podendo. Aí tem, vou
roupa bonita, roupão. Eu acho lindo. Por isso, palitozão, bonito, lindo. Mas tem que vigiar, tem que cuidar do linguão. Linguão. Tem que ter cuidado. Porque não adianta só uma parte. Tem que ter tudo. Tem que vigiar e ter outra palavra. Aleluia, Jesus. Você está fazendo pessoa muito santão. Meu Deus, uau. Mas aquele irmão, aquele pastorzão, hein? Assim, meu Deus. Mas quando tu vai ver os frutos, linguão. Quando abre a boca, fala só mal dos outros, critica e é um murmurador. Está entendendo? Então nós temos que estar atentos por isso, invejoso. Alguém que não alegra com a sua vitória. Vamos fugir disso. Seguindo em diante, em frente, versículo 22, aí terminando essa parte. A inveja, blasfêmia e o soberbo. O que é blasfêmia? Blasfêmia é eu atribuir, e esse é o único pecado que não tem perdão. Atente bem aqui para mim, meus irmãos. O único pecado que não tem perdão, blasfêmia contra o Espírito Santo. Como é que caracteriza a blasfêmia? Como é que eu conheço? É atribuir uma obra que nós temos prova na Escritura, que é feita por Deus, que é feita pelo Espírito Santo de Deus, a pessoa dizer, como os líderes religiosos da época de Cristo, blasfemaram e disseram que Cristo estava expulsando demônios, quebrando os grilhões, as obras das trevas, por Beelzebul. Beelzebul é um dos nomes do capiroto, Belial, chifrudo, bicho ruim, diabo, cabeça e assim por diante. Olha a lista, olha os apelidos do camarada. Dizer que uma obra que é de Deus, que é comprovada na Escritura, Nova Aliança, Novo Testamento, e dizer, isso não vem de Deus, não é do Espírito Santo, é do diabo. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir uma função, uma faculdade, que é de Deus, do Espírito Santo, dizer que é do diabo. Esse pecado é o único que não tem perdão. Então, por isso, mais um motivo de termos o nosso conhecimento próprio da Escritura, meditarmos, estarmos bem cientes, bem atentos. Há muitos recursos em nossos dias. Tu pode ter conhecimento da Escritura lendo, tu pode ter conhecimento ouvindo. Já tem toda a Escritura, o Evangelho, o Novo Testamento, de capa a capa. Tem em áudio, tem em DVD. Então existem muitas possibilidades. Às vezes a pessoa tem dificuldade de ler, às vezes tem um problema de vista, ou às vezes o problema é tempo. Muitas pessoas têm pouco tempo. Durante o dia é verdade. Não é que a pessoa não quer ler, não quer ler, não quer. Ela quer, mas então tem gente de ouvir. Você pode estar trabalhando e ouvindo, viajando e ouvindo, e assim por diante. Conhecimento, porque o conhecimento liberta a minha vida e a sua vida cada vez mais. A libertação depende do conhecimento. João 8,32. Um dos nossos lemas está aqui nesse púlpito. João 8,32. Vamos dizer com força? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a libertação vem pelo conhecimento da verdade. Quem é a verdade? João 14,6. Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, conhecendo o Evangelho, conhecendo a palavra de Deus, nós seremos libertos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Sim, meu irmão. Esse lá na frente. Vamos chegar na segunda parte, Apocalipse. Nós vamos chegar lá. Observe bem. A soberba. Terminando essa parte aqui. E aí vamos para o Apocalipse. A soberba, o que é isso? Soberba, meus irmãos, que também é pecado, e devemos nos afastar disso e jogar isso fora. Acontece mais com quem melhora um pouco de vida, situação financeira, acontece mais com essas pessoas. Mas pode acontecer com qualquer um de nós, seres humanos, mesmo sem ter melhorado financeiramente. O que caracteriza na soberba? É o que os irmãos já vão ensinar aqui várias vezes citar. Pessoa que dá espaço para o espírito de pavão. A pessoa é limitada como eu e tu. A pessoa precisa ir ao banheiro como eu e tu. E quando vai aos banheiros, não sabe. A gente percebe ali o quanto nós somos limitados dependendo de Deus.
Então a lição grande aí do banheiro. Nós precisamos lembrar disso, porque tem gente que empina o nariz, não pode subir numa gilete. Antes enxergava todo mundo, antes conversava todo mundo, ligava, tinha comunhão, respeitava, olhava. Ô, irmão Jean, Pai do Senhor, irmão Jean. Ô, irmão, Pai do Senhor. Ô, irmão Janil, fala a vista, chegou a mão Bruno, pega na mão. Subiu numa gilete, conseguiu. Agora sim. Aí já anda assim. Aí, em alguns lugares, conhece o irmão e a irmã. Em outros lugares, não. Dependendo da pessoa que ele ou ela tiver, conhece e fala com a gente. Dependendo em quem a pessoa tiver. Não. Eu estou com essa gentalha. Tem uns que esconde, né? Alguns chegam a esconder, quem lembrar, irmão William. Alguns chegam a fugir. Isso é soberba. E a palavra de Deus diz que Deus resiste. Ele é contra o soberbo, mas ele ajuda e atende o humilde. Louvado seja Deus. Então observa, cuidado com esse negócio de espírito de pavão. Tem muito crente com espírito de pavão. Tem muita pessoa que antes de ter um espaço na congregação, de ter um espaço na obra, conhecia todo mundo, falava com todo mundo, humilde, enxergava, dava a mão, unia com a liderança, unia com o irmão porteiro, unia com o pastor, todo mundo igual, bênção. Mas é só ter um pouquinho de espaço, engana-se e pensa que cargo ministerial é só honra. Os irmãos que já teve estudo acerca de obreiro comigo, ou que foi separado através de indicação nossa, sempre soube, eu nunca enganei ninguém. De acordo com a palavra, seja o cargo para a irmã, para o irmão, a honra, pode ver aqui para a minha face, a honra e o privilégio é em torno de 1%. Agora, a responsabilidade, o trabalho, o efeito que isso causa na minha vida, na sua vida, é 99%. Porque sabe o critério para o chamado para obreiro? Irrepreensível. Testemunho, bom testemunho dos de dentro e de fora. Nome limpo, honesto, sóbrio, pessoa equilibrada, que domina bem a palavra, apto para ensinar, disposto ao trabalho, disposto a servir, mais do que ser servido. Chegar primeiro nas reuniões, nos cultos. Se preciso, sair por último, para servir, para ajudar. Agora, a maioria pensa, ou às vezes conseguiu a função, o título comprando, aí empina o nariz, não, agora eu agora sou diácono. Agora eu sou diaconisa. Eu sou presbítero. Sou evangelista. Agora eu sou pastor. Uau! Sou missionária. Soberba. A porta não cabe mais, a pessoa tem que passar de lado, assim, ó. Tá viu? Espírito de pavão quando abre o leque, assim, não passa na porta, tem que passar de lado. Aí tu vai conferir e pensa, nossa, vai muito conteúdo, muita coisa. Tu vai lá conferir que você pega um pavão, tem pavãozão. Aí você faz e fecha, tenta. É um bichinho desse tamanho. Olha a galinha. Então, me ajuda aí. Pra que isso, irmão? Empinar o nariz. Então, devemos fugir disso também. E aí o versículo 23 diz: todas estas coisas, esses males, procedem de dentro do coração e contaminam o ser humano. Então tá aí. Vamos agora correr para Apocalipse 21, versículo 8 e 22, versículo 15. E vamos pegar a continuação desse estudo. Temos que correr porque o relógio avançou muito. E vamos pegar agora a continuação e vai nos dar aqui a lista dos pecados que, juntamente com aqueles lá que estavam de Marcos capítulo 7, além de quebrar nossa comunhão com Deus, leva para o inferno. O inferno existe.
Mesmo a maioria dos que estão na mídia não tem coragem de pregar mais, mas ele existe. Quem falou que ele existe não mente. Quem falou que existe não é político. Foi preparado para o diabo e aquele que o seguiu. 1/3 dos anjos. E para todos aqueles que não renovarem sua aliança com Deus em Cristo, vão para lá também. E nós, como homens e mulheres, servos de Deus, comprometidos com a verdade, não podemos ser covardes, pregar a verdade toda, ensinar tudo. Tem céu e tem inferno. Tem perdão e tem salvação. E até para ir para o céu, precisa querer. Ter de escolha. Então vamos lá. Vamos ler Apocalipse 22, verso 15, e depois, na sequência, o 21, verso 8. Eu observei os programas de TV e os pseudos pastores, pregadores e até com título de apóstolo na TV e outras mídias que têm uma ferramenta tão grande para alcançar tantas almas, para ajudar tantos homens e mulheres, tantas pessoas a encontrar o caminho da salvação. Que não falam essas verdades. E aceitemos e milhares de pessoas com abismo seguir o condutor cego. Por falta desse ensino aqui verdadeiro, que esclarece as pessoas. Durante 2 anos eu assisti os programas de TV de vários ministérios. 2 anos, todos os dias. E eu não vi nenhum deles falar sobre isso. Eu não vi nenhum deles alertar o povo sobre isso, que um dia isso aqui vai acontecer. Eu não vi nenhum deles ler Apocalipse 20, versículo 11 ao 15, que fala do juízo final. Eu não vi nenhum deles falar acerca do arrebatamento, nenhum eu vi. Eu não vi nenhum falando que não existe só o céu, existe o inferno também. Então dê valor, irmão, nesse ensino verdadeiro e repasse à frente a milhões de pessoas que tu puder. Aleluia. E eu louvo a Deus, porque Deus tem nos aberto a porta na internet, várias rádios, vários canais, vários países têm rodado, alguns irmãos têm ajudado, distribuído CDs, têm doado CD, e passado à frente na internet, assim por diante. Então veja aqui, preste muita atenção, marque aí também, o livro de Deus está na sua mão, Apocalipse 22, 15 e depois 21, 8. Vai observando aí o que leva para o inferno. Já vimos em Marcos 7 uma parte da lista. E agora vamos ver a conclusão dela. Quem tiver enquadrado nessa lista aqui, ou lá em Marcos 7, não tem parte com Deus. Observe, quem são eles? Ficarão de fora os cães. Quem são os cães aqui, pastor Lindomar? Isaías 56, versículo 11, e o apóstolo Paulo também escreveu acerca deles. São falsos obreiros, falsos pastores, são enganadores. Conhece a verdade, mas não ensina e passa para o povo. Só usa o rebanho para o benefício próprio. Das ovelhas só quer a lã e a gordura. Não ama, não cuida, não zela, não visita e assim por diante. Esses são os cães que a Escritura fala. Os cães ficarão de fora. Os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama ou comete a mentira. Apocalipse 21, verso 8, a lista continua e termina lá. Mas quanto aos covardes, e alguma tradução diz os tímidos, mas quanto aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicários, e os feiticeiros, e os idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, notamos aí, em Marcos capítulo 7, a partir do versículo 14 até o 23, e aqui em Apocalipse 22, 15 e 21, verso 8, a lista dos pecados que levam para o inferno. Devemos estar atentos, porque quem ensinou, instruiu e deixou registrado essa palavra não é político que, na época da campanha eleitoral, promete até o céu na terra. Depois da eleição, evapora, muda de endereço e desaparece. Quem falou é fiel para cumprir. Quem falou essa palavra, ele era, é e sempre será. É aquele que me conhece e te conhece. É aquele que nos deu o fôlego de vida. É aquele que nos livra da morte nesse trânsito louco, nessas rodovias. É aquele que tem todo o poder, o que tem as 3 chaves da morte do inferno e a chave que abre e ninguém fecha.
E se ele fechar, ninguém abre. É aquele todo-poderoso que de tanto nos amar, de tanto querer o bem da humanidade, deu o seu Filho unigênito e abriu as portas para todos nós termos a restauração e nos religar com Deus em Cristo Jesus. Termino dizendo, como é que eu posso escapar, pastor Lindomar? Nós precisamos sempre lembrar, porque a missão desse ministério é o nosso chamado, pregar tudo e somente o que está escrito na palavra, no Evangelho, na nova aliança que nos alcançou em Cristo. O que é pecado é e nós vamos ensinar. E o que não é, nós não vamos enganar ninguém. Aqui não tem dogma, aqui não tem engano. É a palavra como ela é, inteira, completa, para a minha vida e para a sua vida. Como é que eu escapo? Como é que eu ajudo alguém que eu amo? Mateus 10, versículo 32 a seguir. Primeiro passo, é preciso confessar, com a sua boca confessar que recebe a Cristo diante das pessoas. Jesus disse lá, Mateus 10, 32 a seguir, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei naquele dia diante do meu Pai e seus anjos. Romanos capítulo 10, ele disse, com a sua mente, o seu coração, tu crê, e com a boca confessar que Cristo é o seu Senhor e Salvador, será salvo. Terceiro passo, Marcos 16, 15 a seguir. Aquele que crê e for batizado será salvo. Creu, confessou, recebeu o nosso Salvador. Próximo passo, se tiver oportunidade, se batize nas águas como o nosso Salvador fez. E aí, prossiga caminhando. Vamos seguir em frente, servindo a Deus, lutando para fugir desses males que nós aprendemos aqui hoje. E no mais, é possível que nós falhemos? Sim. Nós não vamos ser santos e perfeitos, não, depois de vir para Cristo e o Evangelho. Não, só que nós vamos fazer um compromisso de não ficar repetindo o mesmo erro. A gente aprende e avança. Aprende e avança. E o apóstolo Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo, olhando para o alto. Aleluia! Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. E que essa palavra produza mais e mais resultado na minha vida, na sua vida. E vamos juntos, de mãos dadas, conte comigo. Eu quero dizer para os irmãos e confessar que eu preciso dos irmãos, eu sou carente das vossas orações, das vossas ajudas. Eu não sou super-herói, super-humano, eu não sou blindado de aço, não. Mas conte comigo, vamos juntos, como diz a palavra, suportamos aos outros, ajudamos aos outros, orando pelos outros, e assim fazendo, nós vamos cantar o hino da vitória naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém e amém.